Namastê! Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Bruna Villegas, professora de yoga, criadora do canal Vestindo a Alma, que é um canal de compartilhar saberes, experiências com yoga. E hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que muita gente me pergunta, eu recebo muitas mensagens mesmo, querendo saber, né, como que foi a minha transição do mundo corporativo para viver a vida que eu vivo hoje, né? Para quem não sabe, eu trabalhava no mundo corporativo, me formei em publicidade e propaganda, sempre trabalhei na área e acabei largando tudo, né, para criar o Vestindo a Alma, que antes era um blog de viagens e hoje eu tô aí só no mundo do yoga, totalmente dedicada a isso, como professora, movimentando todas as minhas redes sociais e levando, né, essa filosofia de vida que mudou a minha vida. Então eu recebo muitas mensagens desde o início, né, porque até então, lá em 2014, era algo que não se falava muito, né, das pessoas largarem tudo para irem viver a vida dos sonhos. E hoje essas coisas, esse assunto ele está sendo mais falado. Eu sinto que as pessoas estão se questionando mais, né, vamos dizer assim. Enfim, vim aqui para falar um pouquinho sobre essa trajetória, mas antes de tudo, eu sinto que as perguntas que eu recebo nesse sentido, do tipo, como foi a sua transição? Olha, eu tô vivendo isso, isso, isso e aquilo, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu percebo que as pessoas, elas querem muito uma fórmula, né? Olha, se você fizer isso, isso e isso, você vai conseguir, você vai sair do mundo corporativo, você vai viver seu sonho. E aí a primeira coisa que eu quero trazer aqui é que não existe essa fórmula. Não existe mágica, não existe nada disso. Até porque se eu passar uma fórmula, quem diz que ela vai funcionar para você? Sendo que o que funcionou para mim foi o meu processo. E quando eu falo do meu processo, é sobre o meu ser, com todas as coisas que cabem dentro de mim, com todas as crenças que eu tenho, com a minha criação, com a minha família, com o meu meio social. Então, não existe uma regra, não existe um passo a passo. Olha, faça isso que você vai conseguir viver seu sonho. Não existe nada disso, né? A primeira coisa que eu quero falar e dar uma pincelada em como eu cheguei até aqui, né? Isso foi em 2014, mas esse meu processo de autoconhecimento, ele começou antes, né? Se eu puder passar um passo a passo, na verdade, seria o passo 1, autoconhecimento. Eu acredito que esse realmente é o único passo, talvez, que exista para você conseguir viver a vida dos seus sonhos. Você precisa se conhecer. E esse processo de autoconhecimento, ele é um processo eterno. E é só ele que vai te colocar realmente nesse caminho, né? No caminho do teu coração. Eu vivenciei tudo isso quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade durante uma viagem que eu fiz para a África do Sul. Eu trabalhava numa empresa muito grande, né, no ramo de viagens, cuidava do marketing. E aí eu ganhei uma viagem para a África do Sul, fui para lá e nessa viagem eu tive uma crise de ansiedade. Eu sabia tão pouco sobre mim que eu não tinha nem noção de que eu era ansiosa. A minha mãe, ela falava para mim, você é muito ansiosa. Eu falava, imagina, ansiosa, até parece eu. Né? Era tanta falta de autoconhecimento que eu não sabia nem o que era ansiedade, não sabia nomear os sentimentos, as emoções, né? Então eu tive essa crise de ansiedade. Quando eu voltei, eu fui obrigada a olhar para dentro, né? E eu sempre falo que assim, nosso corpo, ele se comunica muito com a gente o tempo inteiro. Só que pela falta de autoconhecimento, pela falta de consciência, a gente não consegue escutar. Se eu já estivesse escutando meu corpo antes, se eu já tivesse essa relação comigo mesma, possivelmente eu não teria tido uma crise de ansiedade. Mas o meu corpo, ele arrumou uma forma de se comunicar comigo. E foi dessa forma, né? Então, ele me fez ir lá pro fundo do poço e falar, Bruna, escuta, e aí, vamos fazer alguma coisa, né? Então, o nosso corpo, ele se comunica com a gente o tempo inteiro, ele tá pedindo socorro, né? No meu caso, o meu corpo tava pedindo socorro. E aí eu tive que olhar para dentro. Nesse momento eu tive que ir num psiquiatra, tive que tomar remédio ansiolítico, porque realmente a situação estava muito desafiadora de sair sem nenhuma interferência. Então é muito importante, realmente, às vezes a gente nega também, sabe, de precisar de ajuda. E às vezes a gente precisa, não consegue sair sem, né, essa ajuda de remédios. Então é muito importante, assim, a gente não banalizar as crises de ansiedade, crise de pânico, porque essas doenças, né, depressão, elas são muito sérias, sabe? Então é muito importante a gente ter esse acompanhamento. Mas
eu não queria ficar tomando remédio, né? E aí eu tinha um primo meu que ele falava, Bru, vai fazer yoga, você vai gostar, o Marcelo. E aí um dia eu fui falar com o professor dele, que se tornou meu professor depois. E quando eu cheguei lá na escola de yoga, eu falei, gente, eu sempre estive nesse lugar, por que eu não vim aqui antes? Eu me senti muito parte daquilo, né? E aí eu me matriculei, mesmo nem sabendo como, não tinha nem dinheiro, eu acabei me matriculando. E aí eu lembro que eu comecei a praticar no dia seguinte e na mesma semana eu já estava imersa ali naquele mundo do yoga, já estava fazendo todas as aulas, assistindo todas as palestras, fiz uma aula teórica e participei de uma aula de culinária, né? Enfim, e virei vegetariana. Enfim, esse foi um primeiro grande passo, assim, né? Porque eu não tinha nem noção do que eu comia, eu era tão sem consciência na minha vida que nem o que eu comia eu tinha noção. Então, quando eu comecei a perceber o que eu estava comendo, aquilo realmente virou uma chave. Eu falei, nossa, eu não quero mais comer isso aqui, né? E aí eu parei. E foi a primeira grande mudança, a primeira grande virada de chave mesmo que eu tive na vida. Depois daquilo, praticando todos os dias, mergulhei realmente na filosofia e em um mês eu consegui tirar o remédio, né? Isso é um exemplo. Eu sempre falo que é interessante a gente se espelhar e se inspirar, mas a gente não pode querer o mesmo processo do outro, né? Porque, como eu falei lá no começo, o processo do outro é do outro, a gente não tem como se colocar nessas caixas do outro. Então, estou dizendo aqui que é possível, mas eu tive acompanhamento para isso e foi algo que eu tinha certeza que eu realmente poderia, né? Enfim, depois disso, o yoga ele me chamava muito, porque eu comecei a estudar muito, né? O yoga ele sempre me cutucava nesse sentido do tipo, o que eu tô fazendo da minha vida? Qual que é o meu propósito nessa terra, né? E eu comecei a me questionar muito, porque eu comecei a perceber que tudo que eu tava vivendo era algo que estava sendo imposto para mim, não que de fato eu queria viver. Apesar de essa empresa que eu trabalhava era muito legal, eu amava realmente, eu me sentia super conectada lá. Teve um momento da minha vida que eu comecei a questionar, porque a empresa também ela foi crescendo muito e foi se colocando muito em caixas, né, de empresas que vão virando multinacionais e tudo mais, e começou a ter um controle que eu não concordava, e aquilo foi me fazendo questionar por que eu estava ali, né, se toda a liberdade que eu tinha naquela empresa eu estava perdendo, então não fazia sentido. Mas por quê? Porque a minha essência era muito livre. Então, por isso que eu falo sempre do autoconhecimento. A gente precisa muito se conhecer para entender o que eu posso aceitar, né? Quais são os meus valores? E aí eu entendo que hoje um dos meus valores é me sentir livre, né? É ter liberdade. Então, se eu não podia me sentir livre naquela empresa, o que eu estava fazendo ali, né? Mas aí dentro disso eu comecei a ter vários questionamentos, sabe? E realmente, cara, por que eu tô aqui dentro desse escritório trancado o dia inteiro? Sendo que eu não queria estar aqui, eu queria estar na natureza, eu queria estar explorando o mundo, eu queria ver pelo menos a cor do céu agora, eu não queria estar sentindo a temperatura de um ar-condicionado, eu queria saber como está a temperatura lá fora. Então tudo isso me fez começar a me questionar muito. Eu também parei assim para pensar, né, em determinado momento, eu falei, caramba, eu tô vivendo 2 dias na semana só. Eu não tô vivendo 7 dias que eu tenho na semana. O que eu tô fazendo da minha vida? Se eu vivo esperando a sexta-feira chegar, curto enlouquecidamente o final de semana e aí quando chega domingo à noite eu tô num estado depressivo. Acordo segunda-feira me arrastando, indo para um lugar que eu não quero ir. O que eu tô fazendo da minha vida? Esse é o sentido da vida? É isso que eu quero para mim? Não, não é isso que eu quero para mim. Eu quero sentir o meu coração vibrar todos os dias. Eu quero viver os 7 dias da semana e não só os 2 que eu tava vivendo. Essa foi uma reflexão muito forte. Essa foi uma reflexão que pegou lá no âmago do meu ser. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo? Eu preciso fazer alguma coisa. Nisso tudo, eu fui para Bali, ganhei uma viagem também, que foi a viagem dos meus sonhos. Ia tirar férias, eu já estava planejando uma viagem totalmente diferente, porque eu queria muito ir para Bali, só que a forma como eu tinha para ir para lá era uma forma que eu ia ter que fazer uma escala. Enfim, me dá muita dor de cabeça. Eu pensava assim comigo que quando eu fosse para Bali, eu queria que fosse perfeito, porque era a viagem dos meus sonhos, né? Eu assistia muito o filme Comer, Rezar, Amar e me visualizava ali, vivenciando o que a Liz, né, a protagonista do filme, vivenciava. Não, eu quero viver isso, sabe? Eu quero que seja perfeito. Então eu desisti, estava fazendo uma viagem pelo Brasil, quando a Samantha me chamou na sala dela e falou, Bru, essa Kellen da Qatar, tal, da companhia aérea, né? Você quer ir para Bali ainda? Eu falei, óbvio que eu quero ir para Bali. Ela falou, então você vai, vou te dar uma tarifa
00, você precisa pagar a taxa de embarque. Eu fiquei chocada. E, enfim, passei as datas, fui para Bali, uma amiga minha ia comigo, eu falei para ela, Vivi, ganhei uma viagem, ela falou, eu também vou, me ajuda, tananã. Enfim, fomos para Bali e realmente foi a viagem da minha vida. Lá eu vivenciei algo assim muito surreal. Eu fui até o Xamã do filme, que na época era vivo ainda, o Ketut, e foi algo assim que eu experienciei, que eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu tô dentro do filme. Foi muito louco vivenciar aquilo, e foi lá também que eu senti a maior conexão que eu já senti na minha vida. Quando eu tava olhando para aquele lugar, eu falei, meu Deus, cara, gratidão, sabe? Foi algo muito, muito, muito forte a minha viagem lá. E quando eu voltei, esse questionamento ficou muito insuportável. Eu falei, meu Deus, agora realmente não faz mais sentido eu estar nessa vida. E aí foi quando eu, junto de uma amiga, a gente resolveu criar um blog de viagens, porque a gente tava viajando juntas e tudo acontecia com a gente, e a gente queria passar isso para as pessoas. Gente, vamos viver a vida, vamos praticar esportes, vamos viajar, sabe? Não vamos ficar ali dentro dessas caixinhas que a sociedade coloca. A gente queria muito inspirar as pessoas a viver uma vida de verdade, sabe? Não ficar presa nessas caixas que foram criadas. E aí a gente pensava, bom, a gente quer sair do mundo corporativo pra gente viver isso todos os dias, então como que pode ser o nome? Aí a gente pensou, não, vamos tirar o terno pra vestir a alma. E aí no início era tirando o terno, vestindo a alma. Foi aí que o Vestindo a Alma nasceu, esse canal aqui, que hoje é totalmente focado no yoga, mas na época foi a ideia de viajar o mundo, vestindo a alma daquilo que a gente gostava, que era yoga, surf, esportes radicais, natureza, né? O yoga sempre com um pezinho ali, porque foi através do yoga, inclusive, que a gente se conheceu, foi através do yoga que eu ganhei uma viagem para a África, porque foi uma foto que eu fiz num pôr do sol fazendo um asana, e foi por causa do yoga que eu comecei a me questionar. Então o yoga foi a essência disso tudo, sabe? E é muito louco perceber que hoje é totalmente focado no yoga e já existia essa essência, né? Até aí eu não estava planejando absolutamente nada, né? Eu só estava vivendo a minha vida de acordo com aquilo que fazia meu coração vibrar. Começamos a viajar, um monte de coisa aconteceu. Eu fui para o Rio de Janeiro, depois que eu finalmente consegui sair da empresa, porque eu estava pedindo para ser mandado embora. E aí um belo dia eles realmente me mandaram embora. Eu tinha sonhado, inclusive, uns 2, 3 dias antes, que eu me mudava para o Rio, que eu acordava assim e falava, nossa, tô indo morar no Rio de Janeiro. E quando eu saí da empresa, eu liguei para minha amiga que morava no Rio, que eu conheci em Bali. Falei que estava indo, ela falou para eu ficar na casa dela, enfim, fui para ficar uma semana, fiquei um mês. E aí acabei mudando lá, mudando para lá, fiquei 8 meses no Rio de Janeiro. Enfim, isso foi um processão aí. Depois eu voltei para Maresias, acabei ficando totalmente sem dinheiro, me questionei. Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Tô vivendo a vida dos meus sonhos, mas tô aqui sozinha em Maresias, nessa casa maravilhosa, sem amigos, porque meus amigos ainda estão nessa vida e eu tô sempre sozinha, fazendo tudo sozinha. Eu super me questionei. Eu falei, nossa, eu nunca devia ter tomado essa decisão, eu devia ter ficado lá na empresa, que era maravilhosa. Até que o universo veio e falou assim pra mim, para, não é nada disso não. Vou te provar que você tá no caminho certo. Aí minha professora de yoga falou assim, Bru, vou abrir mais uma turma de formação, vem fazer. E aí eu falei, putz, Fê, tô sem grana. Ela, não, vamos fazer um esquema, enfim, fiz mais essa formação. E a partir daí, sem querer, porque eu tinha só a intenção de estudar yoga, porque o yoga realmente, o estudo do yoga pra mim é algo que me transforma, né? Eu tinha só a intenção de estudar, só que aí eu fui convidada para dar uma aula numa academia no Dia das Mulheres. E eu falei, bom, eu vou, mas eu não sei dar aula, tá? Tô fazendo essa formação para estudar, mas não é meu intuito. E aí quando eu dei essa aula, assim, foi a mesma sensação que eu tive quando eu cheguei na escola de yoga. Eu falei, meu Deus, eu nasci para isso. Eu sempre estive nesse lugar, eu sempre dei aula, sei lá em que vida. E enfim, depois disso eu abri as minhas turmas e eu consegui me reerguer financeiramente. É muito louco, assim, eu tô contando tudo isso, né, uma história, são vários anos, né, são mais de 8 anos aí que tudo isso aconteceu, então tem vários detalhezinhos que eu não contei aqui. Mas é muito louco porque nesse percurso todo eu passei muitos perrengues. Eu tive muitas dúvidas, eu me questionei muito, eu fiquei muito mal, eu fui pro fundo do poço, sabe? Eu cheguei a ficar sem nenhum dinheiro e devendo para Deus e o mundo. E falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, sabe? Por que eu tô fazendo tudo isso? Então, assim, não existe, sabe? Eu poderia aqui falar várias coisas, eu poderia falar, não, planeja, guarda dinheiro. Mas, cara, o que você precisa fazer é só movimentar em direção daquilo que faz o seu coração vibrar. Eu sempre falo isso.
E eu sempre falo também que tem um livro que eu gosto muito, que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso, e uma dessas leis é a lei do mínimo esforço. Quando você está conectado com a sua essência, você faz pequenos movimentos e o universo ele se encarrega de agir. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Óbvio que teve desgaste, teve muitos questionamentos, mas a vida é assim. Nenhuma escolha que a gente fizer, ela vai ser perfeita. Nenhuma escolha que a gente fizer, ela é 100% de que vai dar certo. Todas as escolhas que a gente faz tem 50% de dar chance e tem 50% de dar errado, sabe? Não existe nada que seja certeiro e às vezes a gente quer segurança, a gente quer certezas, mas a vida é arriscar, sabe? A vida é olhar e falar, eu tenho esses dois caminhos, qual desses dois caminhos está conectado comigo? O que eu vou conseguir? Onde o meu coração vai vibrar aqui nesse percurso, não lá no final? Porque o final eu não sei qual vai ser, eu só sei qual que é o caminho. Então, qual que é o caminho que eu quero escolher? Eu quero por essa estrada que é cheia de montanha, eu vou apreciar esse visual dessa montanha, ou eu quero ir naquela estrada que tem o mar, eu vou apreciar mais o caminho com o mar. O que vai fazer mais o meu coração vibrar? Onde eu vou chegar? Eu não sei se eu vou chegar, pode ser que no meio do caminho aconteça um acidente e eu não chegue, mas qual é o percurso que eu quero trilhar, sabe? Então é isso que a gente precisa saber, qual que é esse percurso, o percurso que faz o meu coração vibrar. E quando você conseguir responder essa pergunta, talvez você consiga começar a trilhar esse caminho. A gente fala muito hoje em dia sobre propósito, né? Ai, nossa, qual que é o meu propósito de vida? Eu não tenho propósito. Eu mesma me questionei muito sobre isso, já fiz várias lives sobre isso, já fiz vivências sobre propósito. E trazendo um propósito no sentido de trabalho, né? Só que, cara, recentemente, assim, eu comecei a pensar, o que é propósito? Por que tem pessoas que falam que não estão vivendo o propósito? Ah, eu quero viver meu propósito. E aí eu vou te falar uma coisa, você já tá vivendo o seu propósito. Sabe por quê? Porque quando você veio aqui pra Terra, você já veio pra seguir um propósito, que era evoluir, que era se relacionar, que era aprender com as suas relações. Então, quando você se relaciona, quando você vem pra uma família, você já tá vivendo o seu propósito. Quando você escolhe evoluir através das suas relações mais desafiadoras, você tá vivendo o seu propósito. Quando você escolhe diariamente se relacionar com as pessoas ao seu redor, você já está vivendo esse propósito. É isso, viver o nosso propósito. Às vezes a gente acha que o propósito é algo muito grandioso, né? Não, meu propósito é escalar o Everest, o meu propósito é criar uma ONG, e a gente vai se frustrando, porque na verdade o nosso propósito, ele está no simples, sabe? Isso não quer dizer que você pode conseguir algo que ao seu olho ou para o seu ego seja grandioso, mas pouquíssimas pessoas vão conseguir ou vão viver coisas muito grandiosas. Não é todo mundo que vai viver isso. E aí, por isso, você é menos? Porque você não está vivendo aquilo que você achou na sua mente que é grandioso, você é menos que as outras pessoas? Você não é suficiente? Você não é bom? Não. Você é tão bom quanto, porque você está vivendo o seu propósito no simples. Então, sim, você já está vivendo o seu propósito. Agora, o que você pode fazer para ter uma vida melhor, mais conectada, que faz mais sentido para você, isso sim é através do autoconhecimento, isso sim é através daquilo que você acredita, e para isso você vai precisar olhar para dentro, você vai precisar ter essa coragem de se estudar diariamente, de se observar, de perceber o que faz sentido para você ou não. Enfim, eu vim aqui trazer um resuminho dessa história, tem até ela mais completa em alguns outros canais, para quem quiser acompanhar cada detalhezinho. Mas queria falar um pouco sobre isso, sabe? Da gente deixar o nosso propósito como algo que a gente já tá fazendo, né? Para que a gente possa ser feliz e parar de se cobrar tanto, e parar de se achar menos, e parar de se frustrar, porque a gente se frustra muito por achar que a gente não tem um grande propósito. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado aí a trazer uma luz no seu processo. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Namastê.